Mateus capítulo 26, eu quero ler com você somente um verso. E enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Tomai, comei, isto é o meu corpo. Diga amém. Eu quero que você guarde isso, porque esse é um ano que nós cremos que é um ano de coisas maiores. Quantos creem nisso? Coisas maiores dependem de uma mudança. E existe um termo, que é onde eu quero falar hoje, que define esse texto. Uma expressão que não foi criada por mim, foi criada décadas atrás, e a expressão é uma mudança de paradigmas. Uma mudança de paradigmas. Essa é a parte 1, a parte 2 eu quero entregar semana que vem. Mas eu quero que você receba hoje aquilo que eu acredito que é fundamental para que você, de fato, viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Tá bom? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Pai, obrigado por este momento, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de nos aproximarmos do trono da graça, buscando misericórdia no tempo necessário. Dá-nos, Senhor, a tua força para não apenas recebermos, para mantermos o foco na tua palavra, força não apenas para deixarmos de lado toda distração, mas força para conseguirmos andar na palavra. Em vão é, Senhor, nós conseguirmos ficar animados e felizes com o que recebemos aqui agora e não termos força para nos mantermos inspirados para continuar andando na palavra amanhã e depois de amanhã e todos os dias desse ano. Então, dá-nos força para mantermos o nosso foco na tua palavra, força para que essa que é a primeira palavra que eu trago ao teu rebanho, a igreja sede, a estas ovelhas que o Senhor me concedeu o privilégio de pastorear, que essa que é a primeira direção que eu entrego a eles nesse ano, seja uma palavra que venha de fato definir qual é o nosso grande desafio. Não temos que lutar contra nenhuma força humana, não contra sangue, contra carne, mas contra as forças espirituais, as hostes espirituais. Nós temos que lutar contra aquilo que está acima, aquilo que tenta atingir as coisas que estão acima. A nossa mente, Senhor, tua palavra nos ensina que é com a mente que te servimos. Ajude-nos a recebermos uma palavra que vai nos trazer força para lutarmos e protegermos a nossa mente. Ajude-nos a revestir-nos, Senhor, de toda a armadura, principalmente do capacete da salvação. É necessário, Senhor, mantermos a nossa mente protegida e assim viveremos aquilo que o Senhor tem para todos nós neste ano, coisas maiores. Crendo nisso, eu peço, fale conosco de uma forma especial. E crendo que o Senhor falará, eu já te agradeço em nome de Jesus. E você diz amém. Tome o seu assento. Anote isso para você anotar semana que vem e guardar essa palavra, porque ela é uma direção para o ano inteiro. Mudança de paradigmas. Anote essa expressão, porque eu quero que você compreenda o quão poderosa ela é. Em 1962, um cientista chamado Thomas Kuhn, Dr. Thomas Kuhn, escreveu um livro fantástico, A Estrutura das Revoluções Científicas, que é um livro que simplesmente apresenta essa expressão como um conceito que é fundamental para o progresso da humanidade, principalmente da ciência. Se não existe uma mudança de paradigmas, me dá um pouco mais de palco, é impossível a ciência evoluir e o mundo evoluir. Agora, o que é uma mudança de paradigmas?
Uma mudança de paradigmas é simplesmente uma nova informação que você tem acerca de uma velha coisa que muda o teu conceito, a tua perspectiva, a tua visão sobre uma velha coisa, de tal forma que daqui para frente a sua vida é absurdamente e totalmente afetada, a ponto de que você não consegue mais olhar para a velha coisa como olhava, você passa a ver outra coisa na velha coisa, simplesmente porque recebeu uma nova informação sobre a velha coisa. Em outras palavras, é você enxergar que as coisas não são do jeito que parecem, por mais que você tenha vivido olhando as coisas desse jeito por muito tempo. Há algo além, há uma nova possibilidade, há algo maior. É possível fazer algo diferente. É possível você fazer algo diferente com uma coisa que você nunca enxergou outra possibilidade. Então, uma mudança de paradigmas nada mais é do que você receber uma informação nova acerca de uma velha coisa. E essa nova informação te faz mudar a forma como você vê isso. E a forma como você vê isso, quando é alterada, altera imediatamente a forma como você vive. Vou dar alguns exemplos aqui simples do que são mudanças de paradigma. Por exemplo, DNA. Quando que o DNA foi descoberto? O DNA foi descoberto em 1953. Quando o DNA foi descoberto, a única coisa que os cientistas pensavam que era possível fazer com o DNA era um estudo das características hereditárias e das doenças patológicas, só. Só que mais de 30 anos depois, foi descoberto que através do DNA você conseguiria identificar um indivíduo na cena de um crime e apontar o verdadeiro culpado. Somente mais de 30 anos depois que o DNA foi usado no tribunal, em 1986. Do momento em que o DNA foi usado para solucionar um crime, daquele momento em diante houve uma mudança de paradigma. Nunca mais olharam o DNA como uma coisa que você usa apenas para estudar o corpo e a doença. Você pode usar ele para identificar quem de fato foi o criminoso. E isso mudou de tal forma que a partir daquele momento vários e vários casos tiveram que ser reabertos, porque descobriram que é possível que nós condenamos a pessoa errada e agora a gente pode condenar a pessoa certa, porque descobrimos que dá para fazer muito mais com o que a gente já usava, porque alguém nos mostrou que é possível fazer muito mais com isso. Um outro exemplo. Quando que os primeiros computadores foram criados? Os primeiros computadores são datados da década de 40. Alan Turing, por aí vai, na Segunda Guerra Mundial. Os primeiros computadores foram feitos com o seguinte propósito: processamento de dados e cálculo científico, só. Mas aí em 1975, mais de 30 anos depois, alguém enxergou que havia uma outra possibilidade. Você não precisa usar o computador só para processar dados e calcular, fazer cálculos científicos. Você pode usá-lo para diversão, você pode usá-los para educação, você pode usá-los para comunicação. Então, porque alguém viu uma nova possibilidade dentro de uma velha coisa, houve uma mudança de paradigmas. Antigamente ninguém pensava que um computador era um item necessário para todo lar. De 1975 em diante, a nossa forma, a nossa estrutura, a nossa cultura mudou tanto através de uma nova informação, que hoje é quase impossível você ir em qualquer lugar, até mesmo numa tribo indígena, e não achar um computador lá. Porque descobriram, dá para fazer muito mais com isso. Um outro exemplo, as 95 teses. Por anos e anos, a Igreja Católica vendia perdão pelos pecados, as indulgências. A Basílica de São Pedro foi construída com as indulgências. Quase todo o Vaticano foi construído com as indulgências. Por anos e anos, porque o povo não sabia a lei, o povo não tinha acesso à palavra de Deus, a Igreja Católica criava regras que não estavam na Bíblia. Então, se você fizer uma doação de caridade, você pode ganhar perdão dos seus pecados. Se você comprar esse prego que perfurou a mão de Jesus, que não era o prego que perfurou ele, você pode ter um alívio na pena e pode ir para o purgatório, coisa que a gente sabe que não existe.
Até que um dia, Martim Lutero, lendo Romanos 1, se depara com uma simples declaração: e o justo viverá pela fé. Dali em diante ele falou: peraí, se o justo viverá pela fé, como que alguém pode deter o poder do perdão pelos pecados, se o pecado já foi pago, o preço dele está disponível? A única coisa que você tem que fazer para acessar o perdão dos pecados é ter fé. Então, a partir daquele instante, Martim Lutero pegou a Bíblia, pegou todos os pergaminhos, começou a reler toda a carta aos Romanos, e aí ele começou a ver que havia 95 erros na Igreja Católica, o que vai ser chamado de 95 teses, 95 coisas onde a Igreja Católica errava, que a Bíblia mostra que é outra coisa. Então, a partir daquele momento, surge um monte de denominação, anglicanos, batistas, reformados e por aí vai. Tudo isso porque alguém pegou uma informação nova em uma coisa antiga, trouxe uma visão nova, e a visão nova mudou tudo que se vive, tudo que se crê, tudo que se experimenta. Então, uma mudança de paradigmas é uma coisa simples, mas é uma coisa tão simples que a gente tem dificuldade de lidar com isso. Porque Paulo vai dizer no capítulo 12 o seguinte: eu espero que, além de apresentar o culto racional, que é o sacrifício vivo, que vocês possam não se conformar com esse mundo, mas serem transformados pela renovação do vosso entendimento, que vocês possam pensar diferente da forma como o mundo engessa vocês a pensarem, porque se vocês não pensarem diferente, vocês não poderão experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então é preciso passar por uma mudança de paradigmas, entender que existem coisas sobre você e sobre a sua vida que você não sabe, não imagina, mas quando Deus te mostrar, imediatamente tudo muda, porque uma vez que uma mente se abre a uma nova ideia, jamais tornará a pensar como antes. Uma vez que você descobre o que é capaz, você jamais opera no mesmo nível que operava. Então, qual que é a questão? A questão é que coisas maiores dependem dessa mudança. E é interessante porque o Dr. Thomas Kuhn, ele usava como exemplo para te mostrar como que é poderoso o fato de você receber uma informação nova acerca de uma coisa antiga. Como que a sua mente muda radicalmente. E ele usava como exemplo uma imagem simples. Põe para mim essa imagem. Simples. Se você olhar atentamente essa imagem, você vai ver que aparentemente é um coelho, ou alguns vão ver um pato. Quem viu o pato, porque eu falei, já viu o coelho. Quem viu primeiro o coelho, porque eu falei, agora já viu um pato. Se eu não falasse, uns iriam ver apenas um pato. Se eu não falasse, outros iriam ver apenas um coelho. Agora que você sabe que tem um pato no coelho e um coelho no pato, você nunca mais vai ver essa imagem do jeito que você via. A minha pergunta é, só uma perguntinha, irmão, quem aqui já viu o pato? Quem já viu o coelho? Em nome de Jesus, vê logo, que eu tenho que arrancar isso da tela. Se você não viu agora, se você não entender isso aqui, você não vai entender mais nada do que eu estou falando. A minha pergunta é, olha para alguém que está ao teu lado e pergunta, você vê o coelho no pato? Ou você só acha que é um pato? Olha para outra pessoa e pergunte assim, tem pato no teu coelho? Eu já vi o coelho no meu pato. Alguns aqui ainda não viram o coelho no seu pato. Alguns aqui, tudo que você vê da sua vida é aquilo que você viu há 20 anos atrás, quando você começou a sua carreira, quando você começou naquele trabalho. Pode tirar a imagem. Então, tudo que você vê que você é capaz de fazer é aquilo que você viu nas suas primeiras experiências, porque você só trabalhou com uma coisa até hoje, você só se vê capaz de fazer uma coisa até hoje. Porque você só fez uma faculdade, você só se vê capaz de lidar com um tipo de assunto, com um determinado uma determinada tipo de situação. Mas há um momento da vida em que Deus, Ele te quebra,
Há um momento da vida onde Deus te pressiona. Há um momento da vida onde Deus ele te força a enxergar que as coisas não são do jeito que você foi educado a pensar que são. Em outras palavras, há um momento da vida onde Deus ele pega você, ele te abençoa, ele te quebra, ele te entrega e ele muda a forma como você enxerga você mesmo. Ele passa a mostrar a você que existe um coelho no pato e também existe um pato no coelho, ou seja, que você é capaz de fazer tanto aquilo que ele te chamou para fazer, quanto as coisas que você pensa que pode fazer. Você não é uma pessoa que foi criada e está destinada a uma forma. Porque como que você pode ser criado à imagem e semelhança de um Deus que é multi-habilidoso e você é uma pessoa limitada a uma habilidade só? Como que você pode ser imagem e semelhança de um Deus que é multi e você ser singular? Então, se Deus é capaz de fazer muito, você é capaz de fazer muito. Ele pôs isso dentro. O problema é que a gente cresce. A gente se desenvolve num ambiente onde ou as pessoas veem o pato, ou elas veem o coelho, e é bem possível que existam os dois no mesmo. É bem possível que exista o empregador atrás do empregado. É bem possível que exista a mãe atrás da mulher infeliz. É bem possível que exista um vencedor atrás do derrotado. A questão é o quão disponível você está para enxergar, porque de nada adianta Deus te dar uma nova informação se você não decide acreditar nela. Eu posso falar o quanto você quiser, o quanto eu quiser falar, acerca do quanto você pode viver, acerca do que você pode fazer. Se você não decide acreditar nisso, tudo que eu vou fazer é gastar saliva. Se você não decide acreditar na informação nova, não existe uma mudança de paradigma. Deus pode muito bem fazer para você uma promessa, te dar uma visão, mostrar aonde você pode chegar, quem você pode se tornar, e nada disso surtir efeito. É por isso que Paulo fala: eu oro para que vocês tenham iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais. Eu oro, não é só uma questão de Deus falar, você pode fazer isso, você pode ser isso, você pode estar lá, você pode chegar lá. Não basta, não é uma questão só de Deus, porque a gente pensa o seguinte, que o que Deus tem para mim, Deus vai falar e maravilha. De nada adianta Deus falar e você não crê. Então Paulo fala: eu oro, porque não basta Deus falar. O que tem de gente que vem semana após semana para ouvir Deus falando uma coisa que você não acredita, vem para cá para quê? Dá raiva, saiu de casa, tomou banho, se arrumou para vir para cá à toa. Ouve uma palavra que te joga para cima domingo, segunda você se joga para baixo de novo. Ouve uma palavra que te joga para cima no domingo, aí na terça-feira qualquer coisa que te falam te joga para baixo de novo. Do que adianta Deus falar coisas que você não sabe sobre a tua vida, se você vai deixar depois alguém definir novamente a tua vida? Então Paulo vai dizer: eu oro, eu rogo, porque é uma batalha, é uma guerra, é um conflito entre o que eu sei que você pode se tornar e o você realmente acreditar nisso. Então eu oro para que vocês de fato descubram qual que é a esperança da vossa vocação, o que foi que Deus criou vocês para serem, qual que é a herança que vocês têm na riqueza, ou a riqueza que vocês têm na herança dos santos, qual que são as coisas que vocês podem viver. E eu oro para que vocês saibam qual é o sobreexcelente poder que em nós opera. Eu oro para que vocês saibam três coisas: o que Deus quer de vocês, o que Deus tem para vocês e o que Deus pode fazer por vocês. Porque se você souber o que você pode ser, o que você pode ter e o poder que existe em você, você é uma pessoa imparável, você é uma pessoa que nunca viverá menos do que Deus tem para a tua vida. Você não vai viver mais anos atrasados, porque você recebeu uma informação nova acerca de uma vida velha, e aí houve uma mudança de paradigmas. Você já não se olha no espelho e vê como você se via. Você começa a refazer planos. Eu pensava que você ia estar dando muito glória a Deus a essa altura, mas tudo bem, você está devagar, eu estou mais rápido que você, eu vou pisar no freio.
Quando você começa a entender quem você de fato é, potencial, simplesmente, anote isso, potencial simplesmente é poder armazenado. Potencial simplesmente é poder armazenado. Quando Deus revela para você o seu potencial, quando Ele revela o poder que há armazenado em você, ainda assim é necessário uma força de vontade de arriscar. Eu não posso falar para você o seguinte: eu comprei um carro para você e ele está numa concessionária do outro lado da cidade, e pensar que você vai receber o carro se você não tiver o esforço de se mover e ir até lá e buscar o carro. Paulo vai revelar algo poderoso em Efésios. Nós fomos abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Toda bênção ela começa no mundo espiritual. Essa roupa começou no mundo espiritual. Alguém pensou nela, alguém pensou na cor do tecido. Depois que começou no espiritual, veio para o físico. Alguém desenhou o tecido, alguém fez o tecido. Então tudo começa no mundo espiritual. Paulo fala, vocês já foram abençoados no mundo espiritual. A questão é, a gente muitas vezes não consegue se esforçar para alcançar no mundo espiritual o que já é nosso. Então existe uma alegria disponível, existe uma prosperidade material disponível, existe um ministério melhor disponível, existe um casamento melhor disponível, existe uma vida melhor disponível. E a gente não se esforça para ir buscar, porque talvez a gente não consiga acreditar que de fato tem pato no coelho, porque a gente só vê o coelho. É essa a minha vida, é assim que eu estou até assim, mas aí Deus ele vai te colocar num processo doloroso, porque Deus nunca abre a sua visão fácil. Deus abre a sua visão num processo doloroso. Às vezes o que você está reclamando que está doendo, pensando que é o diabo que está fazendo com você, na verdade é Deus que está fazendo com você, porque garanto para você, você nunca vai descobrir quem você é realmente aos olhos de Deus até você passar pela dor. A dor revela um poder que você tinha e não sabia. É só você pensar que há 5 anos atrás você falava, se o Senhor não mudar a minha situação eu vou morrer. Deus não mudou e você não morreu. Como é que pode? Você falava, se o Senhor não fizer, eu não aguento. Ele não fez, tu está aguentando até hoje. Pergunta para alguém que está do seu lado, está entendendo ou não? A minha pergunta para você é simples. Quanto tempo mais você vai demorar para acreditar que tem um pato no coelho? Ou que tem um coelho no pato? Quanto tempo mais você vai demorar para acreditar que é muito mais para você ver nessa coisa velha, nessa vida velha, que Deus pode fazer novas todas as coisas? Se é novas todas as coisas, Ele não vai pegar e vai fazer uma coisa nova do nada. Ele vai pegar uma coisa velha e Ele vai repaginar, Ele vai reestruturar, Ele vai redesenhar. Olha para alguém e diga para essa pessoa, Deus está falando comigo, irmão, e Deus quer que você entenda, eu sou poderoso para poder pegar tudo que é velho e refazer do zero, mas eu preciso que você acredite que eu posso fazer novas todas as coisas. Eu posso te fazer viver uma nova fase mesmo aos 50 anos, mesmo aos 60 anos. Se o dono do KFC virou milionário quando ele estava no leito de morte, decidiu fazer uma receita e decidiu viver e cozinhar nos últimos instantes, meu irmão, quem que é você, irmão, para achar que Deus não pode fazer uma coisa nova aos 60 anos de idade? Pelo amor de Deus. A pior coisa é quando você quer ser o teu pior inimigo e põe fim aonde Deus ainda não pôs fim. Ah, agora você está acordado, posso pregar? Ah, então agora você me aguenta aí. Vou te dar um exemplo de uma mudança de paradigma maravilhosa na Bíblia. Pedro foi o único discípulo que arriscou sair do barco e andar sobre as águas. Por quê? Por quê? Porque ele foi o único que entendeu o que aconteceu na última tempestade. Se você lembrar, na primeira tempestade, Jesus estava dormindo no barco. E enquanto eles atravessavam o mar da Galileia, iam para o outro lado, veio aquela tempestade forte, as ondas batiam no barco, as ondas entravam, eles começaram a temer a morte era iminente, até que eles foram acordar Jesus, e Jesus acordou nervoso,
porque ele repreendeu o vento, o mar se acalmou, e ele ainda repreendeu eles, dizendo: homens de pouca fé. Em outras palavras, por que me acordaram para resolver isso, sendo que vocês poderiam ter resolvido isso? Eu dei poder para vocês, vocês poderiam ter resolvido isso. Jesus deu uma informação nova para eles, acerca de uma coisa velha. Jesus disse: eu chamei vocês nas entrelinhas, mas vocês não entenderam que há um poder dentro de vocês que vocês ainda não utilizaram. Então por que me acordaram para resolver o que vocês poderiam resolver? 12 ouviram isso, só um entendeu. Só um entendeu o seguinte: nas tempestades da vida eu tenho duas opções, ou eu posso afundar, ou eu posso viver o sobrenatural. Depende de onde eu estou olhando. Se eu olhar para o que está acontecendo à minha frente, eu afundo. Mas se eu olhar para o que tem do lado de dentro, eu posso viver o sobrenatural. Aí Jesus vem andando sobre as águas. Aí ele lembra da informação que ele havia recebido lá atrás, de que havia um poder sobrenatural dentro deles. E ele falou: quer saber de uma coisa? Eu já aprendi que eu posso parar isso aqui, mas eu quero viver algo novo. Eu posso afundar se eu olhar para o que está acontecendo, mas como eu já entendi o que tem dentro de mim, mestre, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo sobre as águas, porque uma coisa eu já aprendi: na hora da tempestade eu sou convidado a afundar ou a viver o sobrenatural. É tudo uma questão de onde eu olhar, é tudo uma questão da minha perspectiva, é tudo uma questão do meu foco. Se eu olhar para o que estão falando, se eu olhar para o que está acontecendo, se eu olhar para o que me disseram, eu afundo. Mas se eu olhar para aquilo que ele disse, eu vou andar sobre as águas, e eu viverei de fé em fé, e de glória em glória. Você está acordado? Diz amém. Posso continuar? Por que eu li esse texto? Vamos lá. O que tem a ver o texto com o que eu estou falando? Eles estão na última ceia. Não é a Santa Ceia. Para os discípulos isso aqui é a Páscoa. Para nós isso aqui se tornará a Santa Ceia, porque ele vai dar uma informação nova que vai mudar o conceito deles sobre aquilo. Jesus pega o pão e ele fala: isso aqui é o meu corpo. A Bíblia não diz isso, mas eu creio que um deve ter olhado para o outro e deve ter falado: onde que falaram que isso aqui ia ser o corpo dele? Não há registro na Bíblia, nenhum profeta havia profetizado que o pão que a gente usa para celebrar a Páscoa, o pão sem fermento, os pães ázimos, se tornariam o corpo de um homem. Que pão que era esse? Esse era um pão sem fermento. Fermento na Bíblia é o símbolo do pecado. Por quê? Qualquer cozinheiro sabe disso. Nem tem que ser cozinheiro. Se você jogar um pouquinho de fermento, cresce. Que é o que o pecado faz. Um só pecado é poderoso para te fazer pecar mais, e pecar mais, e pecar mais, e pecar mais. Por um pecado veio o quê? A morte para o mundo. Então o fermento é o símbolo do pecado. Quando Deus foi libertar o povo do Egito, o que ele falou na noite anterior? Matem um cordeiro, passem o sangue nos umbrais da porta, comam um cordeiro, comam uns pães ázimos. Só que eles não entendiam que tudo aquilo era uma sombra. Gerações passaram e toda Páscoa eles comiam o quê? Pão sem fermento. Na mente dos discípulos, o que eles estão fazendo agora? Estamos comendo o pão para lembrar a saída dos nossos pais do Egito. Só que Jesus vai revelar agora qual que é o verdadeiro conceito. Ele vai mostrar o pato que tem no coelho, ou o coelho que tem no pato. Ele vai falar: peraí, esse tempo todo vocês participaram disso pensando uma coisa, isso aqui é outra coisa. Isso aqui é o símbolo do meu corpo perfeito, que vai tomar sobre si as suas dores, e depois que vocês receberem o sacrifício do meu corpo partido por vós, do meu pão partido por vós,
o que eu carreguei sobre mim vai levar vocês para fora desse Egito, vai levar vocês para fora do império das trevas, vai levar vocês para fora do jugo de Satanás. Se vocês comem desse pão, vocês têm participação comigo. Se vocês comem desse pão perfeito, vocês estão aceitando aquilo que eu fiz. Eu sou o Cordeiro perfeito, eu paguei o preço, vou carregar o pecado sobre mim, e quem me tem perdão dos pecados, maravilha. Só que eis a questão, até esse instante, tudo que eles pensavam é Páscoa. Jesus agora vai estabelecer o conceito da Santa Ceia. E ele fala, olha, a partir de hoje, vocês não têm que fazer isso aqui uma vez só não, no ano. Façam toda vez que vocês lembrarem de mim. Peguem o pão sem fermento e comam. Meu corpo é esse pão perfeito. Assim como vocês comeram esse pão uma noite antes de saírem do Egito, se vocês me têm, se vocês têm a obra do Calvário perfeita, se vocês recebem tudo que eu fiz com o meu corpo, vocês saem do poder do pecado. Entendeu até aqui? Diga amém. Amém. A questão é, quando Jesus disse isso, ele disse sem nenhuma informação prévia, ou nenhum aviso prévio dado aos discípulos. Porque os profetas já haviam dito sobre o sacrifício de Deus. Os profetas, Abraão já havia dito, Deus proverá para si o cordeiro. Deus já tinha na Bíblia falado de cordeiro, de sacrifício, ele só nunca tinha falado que o pão representava um corpo. Agora, se você entendeu o que eu estou te explicando, eu quero aplicar o que eu estou te explicando para a sua vida. Quando Deus decide te revelar coisas novas, para que você comece a fazer coisas novas, você tem que compreender que o que Deus te falar não tem base nenhuma no teu passado. É a primeira vez que eu estou ouvindo isso. Eu nunca ouvi isso antes. Eu nunca ouvi que esse pão representa um corpo. Eu estou dizendo por quê? Porque eu sinto que Deus já tem dito para alguém aqui coisas que você nunca ouviu antes. E porque você nunca ouviu ninguém te falar algo antes, você começa a ter dúvida que é Deus. Porque a gente pensa que aquilo que é de Deus, Deus vai confirmar. Mas pare e pense, para confirmar você tem que ter dito uma vez. E a gente sofre de querer criar estruturas, métodos onde Deus não se encaixa. E uma das estruturas que a gente cria é essa. Deus, ele vai falar tudo da minha vida até tal fase. Dali para frente Deus só vai confirmar novamente. Então Deus vem em uma fase da tua vida e começa a falar de coisas novas que ele vai fazer. Mas você não consegue acreditar que é Deus, você pensa que é o homem te forçando a entrar num propósito que não é teu. Você começa a pensar que é o homem te manipulando para viver uma coisa que não é de Deus para a sua vida. Porque você pensa, se fosse de Deus, Deus tinha falado isso para mim quando eu tinha 10 anos, 15 anos. Sabe, eu quero que você entenda isso. Deus pode ter falado muito com você até hoje, mas Deus não falou tudo que Ele tem para falar da tua vida. Ainda há coisas que você vai fazer, ainda há lugares para onde você irá, ainda há pessoas que você conhecerá, ainda há coisas que sua mão vai construir, que Deus nunca tocou no assunto, nunca falou uma vírgula antes. Agora, qual que é a questão? Você vai acreditar de fato que é Deus, ou você vai acreditar que é o homem tentando manipular a tua vida? Porque, irmão do céu, o que tem de gente aqui dentro que está achando que estão querendo manipular você, para você ser uma coisa que você não foi chamado para ser. E quem diz que você sabe realmente o que você foi chamado para ser? Quem foi que disse que você sabe 100% do que Deus preparou para a tua vida? Até quando você vai dizer não para o chamado de Deus, quando você sequer conhece metade do chamado de Deus na tua vida? Deus te falou algumas coisas da tua vida, Ele não falou tudo que Ele tem para a tua vida. E você está para entrar numa fase nova, onde você vai fazer coisas novas, onde você vai viver coisas maiores, que Deus vai começar a falar para você coisas que nenhum profeta disse, coisas que você não teve visão, coisas que você não teve sonho, coisas que você nunca sequer pensou que poderia. E Deus quer que você saiba, sou eu por detrás do projeto, sou eu por detrás do plano. Para
Irmão, eu vou falar que até sair de alguém esse espírito de dúvida. Para de achar que é gente querendo manipular você. Sou eu tentando te empurrar para minha boa, perfeita e agradável vontade. Só porque eu não falei disso com você anos atrás, não quer dizer que não sou eu que estou falando. Então, Jesus fala: isso aí é o meu corpo. Peraí, Moisés, ninguém falou que ia acontecer isso aqui, não. E quem disse que alguém tem que falar lá atrás aquilo que eu vou fazer? Eu posso falar para você a qualquer momento que eu vou fazer. Aliás, me ajuda aí a pregar. Acha 5 pessoas, nem que você tenha que andar, mas diga para 5, se prepare, irmão, se prepare, se prepare. Diga aí para 5, se prepare. Se prepare para o quê? Se prepare para o que Deus vai começar a revelar. Se prepare para as direções novas que Deus está para te dar. Se prepare para você se ver lidando com coisas que você nunca se imaginou lidando. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa aqui. Pessoas têm dificuldade com mudança de paradigma, porque tem gente que não consegue acreditar que um pato pode ser um coelho e um coelho pode ser um pato. E Deus quer que você entenda: para mim não há nada impossível. Para mim pode ter um coelho no pato, assim como pode ter um pato no coelho. Qual que é o problema de algumas pessoas com você? Esquece quem está do teu lado, com você. Por que tem gente que te odeia? Não gosta de você. E não finge que não tem, que você sabe que tem. Tem. Tanto não tem que normalmente é esse povo que faz você gastar um dinheiro que não tem para comprar o que não precisa para poder surpreender eles que você nem gosta. Vou ficar quieto, porque aí pegou em alguém, né, irmão? Doeu, né? Mas tudo bem. Normalmente é esse povo que te faz querer postar foto para poder parecer uma coisa que você não é. Mas tudo bem. Há gente que tem dificuldade em entender que você pode ser 2 coisas ao mesmo tempo, mas você tem que lutar para ser uma coisa só. A gente fala muito, ou a gente ouve muito falar sobre bipolaridade. Não, fulano é bipolar, que fulano é bipolar. Não, porque ele é bipolar, só pode ser bipolar. Irmão, antes de você falar que alguém é bipolar, deixa eu te falar, você é um também. Eu não sou pastor. Paulo disse: o bem que eu quero, não faço, e o mal que eu abomino, faço. Há uma guerra aqui dentro. Qual? Do Jacó contra o Israel. Deus mudou o nome e disse: a partir de hoje você é Israel. Só que vai ler a Bíblia a partir dali. Vira e volta a Bíblia e falava: e Jacó e Israel, e Jacó e Israel. Mas espera aí, por que isso? É porque Deus quer que você entenda: há um pato no coelho, há um coelho no pato. Eu sou Deus tanto da parte ruim sua como a parte boa. Quando eu te dei uma parte boa, eu não arranquei toda a parte ruim, mas eu também não esperei arrancar toda a parte ruim para te dar uma parte boa. O Jacó é a parte que engana o pai, se fazendo de irmão, mas o Israel é a parte perfeita, é a parte que se torna a nação de Deus. E Deus quer que você entenda o seguinte: a razão pela qual tem gente que te odeia é porque tem gente que não entende como é que você pode ser forte uma hora e fraco outra hora, sábio uma hora e tolo uma hora. Como é que você pode ser um super-herói uma hora e a outra hora você está fraco? Tem gente que acha que se você é uma coisa, você não pode ser outra. Ah, meu irmão, vai se lascar. Se tu não é bipolar, paciência, na hora que você descobrir, pergunta para quem está do teu lado, se não é complicado lidar com você, meu irmão. E aí alguém vai falar que você é igualzinho eu. Uma hora você está de um jeito, outra hora você está de outro, mas graças a Deus que não leva em consideração as nossas falhas, antes as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Quando a gente levantou, a misericórdia já tinha chegado lá, a graça de Deus já tinha se estendido para mais um dia, e Deus continua tendo paciência e relevando Israel. Eu vou continuando lutando contra o Jacó. Eu só estou aqui porque a graça de Deus me faz passar por cima do Jacó. Eu só estou aqui porque às vezes o coelho quer voltar, mas eu lembro que existe um pato melhor dentro de mim. Então eu não preciso ficar com medo de: será que eu vou estragar as coisas? Meu irmão, se Deus tem te dado graça para continuar conquistando e avançando até hoje, fique em paz. O Deus que tem poder para aperfeiçoar em toda fraqueza vai continuar aperfeiçoando você hoje e em
e amanhã, e depois de amanhã. Ele não vai deixar os seus inimigos terem o gosto de dizer que você estragou o plano dele, porque quando o seu Jacó quiser falar mais alto, lá vem a bênção de Deus fazendo o Israel ficar mais forte, e é pela graça de Deus, nele existimos, nele nos movemos. Meu Deus. Eu só queria saber, eu peguei pesado hoje, irmão, na mensagem, ou você está conseguindo aguentar tudo que eu estou te dando? Estou estudando uma feijoada aqui hoje, amém? Então tá bom. Então a questão é, tem gente que tem raiva, porque eles conhecem a dubiedade da sua vida. Tem gente que pensa que se você for uma coisa, você não pode ser outra. E não é interessante que você consegue ter sabedoria para resolver o problema de todo mundo, mas às vezes não tem sabedoria para resolver o teu. Shaddai Yakai. Então o problema de muita gente é como é que pode ter um tesouro num vaso de barro, e o vaso de barro tem um tesouro? Como é que esse pão pode ser outra coisa, e essa outra coisa pode estar dentro de um pão? Como é que pode você ser tão abençoada para educar o filho dos outros e você não consegue resolver o teu próprio filho? Como é que pode você é um expert para resolver a crise de todo mundo, a tua você não consegue? E a pior coisa que você faz é dar ouvido para essas pessoas. A pior coisa que você faz é crer de fato, eu não sou o que eu pareço que eu sou. Não, você é. É que você não compreendeu que é uma guerra, é uma luta entre a pessoa natural que você é por nascimento e a pessoa que Deus te chamou e te fez ser depois do novo nascimento. Eu sei que ficou lá atrás nas águas, mas o desgraçado sabe nadar. Então, o que eu queria te dizer é que Deus está passando você por uma mudança. E é interessante porque quando Jesus faz essa mudança de paradigmas, ele faz da seguinte forma: ele abençoa o pão. E eu sei que você já ouviu pregar sobre isso, mas não tem nada a ver com o que eu já preguei. Fica comigo. Eu vou te mostrar que tem um coelho nesse pato. Você está achando que eu vou te falar o coelho eu já preguei já uns anos atrás, vou te dar agora o pato. Então, Deus ele te abençoa, ele te quebra e te envia, porque a Bíblia diz, ele pegou o pão, ele abençoou, ele partiu e ele distribuiu e disse, esse na mão de vocês é o meu corpo que é partido por vós. Espera aí, o que ele fez aqui, ele fez lá atrás na multiplicação de pães e peixes. A Bíblia diz que ele pegou os pães e peixes, ele abençoou, ele partiu, distribuiu. Ele abençoou, partiu e distribuiu. Ele abençoou, ele partiu e distribuiu. Se você de fato deseja descobrir o que Deus tem para a tua vida, entenda que existe um processo onde ele começa te abençoando, depois ele te quebra e depois ele te envia. Você não tem que ir para coach nenhum, você não tem que ficar gastando dinheiro com bobagem nenhuma, ficar ouvindo alguém te falando um monte de abobrinha por 20 horas, não vai revelar para você o que Deus tem para a tua vida. Você vai descobrir o que Deus tem para a tua vida quando você vê que ele te abençoou, ele te quebrou e depois ele te enviou, e ainda depois que ele te enviou, ele ainda fez você sobrar. Oh meu Deus. Há três fases onde Deus passa você, até que você por fim descubra o que Ele tem para a tua vida. Eu não consigo ir mais devagar, que Deus te dê graça para entender. Você tem que assistir essa mensagem mais uma vez para você entender tudo que Deus falou, meu irmão. Mas é um processo no qual Deus começa abençoando. O que Ele fez aqui na ceia? Abençoou, depois quebrou, depois enviou. Ele fez isso nas duas multiplicações. E essas três coisas, abençoar, quebrar e enviar, são três passos. E é perfeito porque Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ontem, hoje, eternamente. Deus ele trabalha de uma forma triuna. Espírito, alma, corpo. É três, é perfeito. São três etapas no qual Deus ele começa a revelar para você quem realmente é o Márcio. Eu vou revelar quem realmente é o Manuel. Eu vou revelar quem realmente é o Alexandre. O Alexandre acha que ele conhece o Alexandre. Eu vou mostrar para a Daniela quem é o Alexandre. Eu vou mostrar para a Marjorie quem é o Manuel. Eu vou mostrar para o Fábio quem de fato é o Hélio. Como?
Primeiro eu vou abençoar, depois eu vou quebrar, depois eu vou enviar. E no final de tudo, o que eu abençoei, quebrei e enviei, não só vai ser uma mudança de paradigmas para os outros, como para si mesmo. Não só as pessoas vão te ver diferente, mas você vai se ver diferente. A primeira coisa é quando Deus te abençoa. Você quer ver que Deus tem coisas maiores para a tua vida? Você quer ter certeza de fato que você não precisa terminar uma vida tão medíocre como vive? Você quer ter certeza que Deus de fato, Ele pode mudar a tua vida de uma vez por todas, de uma forma rápida? Que garantia que eu te dou? Que sinal que eu posso te dar de que Deus tem algo grande para você, mesmo talvez um profeta nunca tendo se levantado para falar? É isso que te digo. O sinal primordial de que Deus tem coisas maiores para a tua vida é quando você vê que Ele pegou o pouco, e o pouco que Ele pegou, Ele abençoou. Eram 5 pães e 2 peixes, e Ele abençoou 5 pães e 2 peixes. Toda vez que você enxergar o pouco sendo abençoado por Deus, você está entendendo que é Deus sinalizando que Ele vai fazer desse pouco muito. Porque pessoas normais jogam fora o pouco, pessoas normais olham um pouco e falam, não serve. Somente Deus mesmo pega o pouco e fala, me dá o pouco, eu vou abençoar o pouco, eu vou fazer dar certo o pouco, eu vou fazer crescer o pouco, eu vou fazer prosperar o pouco, eu vou fazer ser feliz o pouco. Ninguém aqui consegue dar glória, porque ninguém aqui quer ter coragem de assumir que em alguma área da nossa vida a gente era o pouco, e aí Deus pegou o nosso pouco e fez a gente ser abençoado. Oh meu Deus da glória, e tinha gente com raiva da bênção de Deus em cima do pouco. Tinha gente com raiva de que você era pouco, mas estava feliz, era pouco, mas estava abençoado, era pouco, mas estava próspero. Irmão, só quem sabe que você já foi pouco, talvez você ainda é pouco, mas está sendo abençoado. Levanta a mão e agradeça a Deus, adore a Deus aí por pelo menos 1 minuto, irmão, porque você tem que reconhecer, se Deus não abriu mão do pouco, é porque nesse pouco vai haver muito. Se Deus não abriu mão do... Eu sei que você não fala direito, eu sei que você não terminou o primário, talvez você é igual o burrão, não terminou nem a 5ª série, está achando que eu não assisto? Eu também sou crente igual você é crente. Talvez você não é uma pessoa sabida, inteligente, mas não é interessante que mesmo com tantos poucos recursos, Deus tem te dado mais alegria que muita gente que tem diploma tem? Não é interessante que mesmo com um salário tão pouco, você construiu uma casa tão abençoada, e depois dessa casa fez ela um lar? Não é interessante que com pouca saúde você criou teus filhos, e teus filhos deram certo? Com poucas pessoas você fez dar certo a empresa, com poucas ideias você multiplicar os teus talentos? Tudo aquilo que você vê Deus fazendo ser muito, é sempre através de algo pouco. Ele nunca pega o muito para fazer muito. Então, se eu vejo que na minha vida Ele pegou o pouco e abençoou, Ô irmão, agradeça a Deus aí, mais um pouquinho, levanta a mão. Vou deixar você agradecer a Deus pelo pouco. Eu vou deixar você agradecer a Deus, irmão, porque Ele não abriu mão do pouco. Eu vou deixar você agradecer a Deus até você reconhecer coisas que você nunca reconheceu antes. Eu quero que você reconheça o Deus que te abençoou quando você era pequenininho, e os grandões à sua volta ficavam olhando, querendo entender como é que poderia, como é que estava acontecendo, como é que... Eles tentaram imaginar. Alguém até falou, você deve ter roubado, deve ter ido na cartomante, deve ter feito uma obra de macumba, deve ter feito uma obra de despacho, mas na verdade era a mão poderosa de Deus, era a mão justa de Deus, pegando pouco e abençoando, como um sinal de que tudo aquilo que é pouco e vem para minha mão, eu abençoo. E se eu abençoo, é porque eu vou fazer uma mudança de paradigmas. Começou como 5 pães e 2 peixes, o teu início foi como 5 pães e 2 peixes. Você começou na mão de um menino, mas você vai terminar multiplicado, enchendo multidões. E quando você se vê, você não só encheu, mas você sobrou 7 cestos, 12 cestos. Como é que pode Deus ter me usado no limite para dar, e depois que eu me dei, eu me vi sobrando, eu me vi cheio, eu me vi transbordando? Então a primeira coisa é que de fato você vê Deus abençoando o que era pouco. Então quando Deus quer revelar o que Ele tem para a tua vida, dê uma olhadinha se Ele abençoou o que era pouco. Toda vez que você vê
que teve pouco na tua vida, Ele abençoou, Ele nunca abençoou para que permanecesse pouco. Ele nunca permitiria você entrar naquele lugar para fazer aquele curso, para terminar naquele curso. Financeiro, emocional, espiritual, só para você sobreviver à quebra. Se Deus não te der dinheiro para sobreviver à dor lá fora, Deus vai te pôr numa igreja onde você tem palavra, tem conforto aqui dentro. Lá fora é apedrejado como um cão, mas está tendo conforto. Por quê? Porque Deus garante, eu nunca vou te deixar ser quebrado se primeiro eu não te abençoar. Porque é a bênção que te faz suportar a quebra. É a bênção que te faz suportar a quebra. Irmão, tem gente que está sofrendo desnecessariamente. Se você olhasse para as bênçãos que Deus te deu, você estaria sobrevivendo tanto de coisas quebradas na tua vida. Porque, garanto você, ao mesmo tempo que Penina pode estar te humilhando, se você olhar para a porção dobrada que Deus te deu, a porção dobrada vai te fazer levantar os olhos e permanecer bonita, e permanecer linda na presença de quem te humilha. Oh, raiva que dá, é o tanto de gente que faz de Ana uma coitada quando Ana não é. Tadinha dela, tadinha nada. Ela nunca comia a porção dobrada. Foi no dia em que ela comeu que ela engravidou. A Bíblia diz na mesma noite. Quer dizer que tem bênçãos que Deus te deu, que você não desfruta como deveria. E porque não desfruta, está chorando e sofrendo o que não deveria. Porque se você desfrutasse, de fato, da família que Deus te deu, das bênçãos que Deus te deu, da unção que Deus te deu, dos testemunhos que o seu ministério gera, olha para alguém que está do teu lado e diga: vai comer a tua porção, meu irmão, vai comer a tua porção, vai comer a tua porção. Acha pelo menos 5 pessoas e grita no ouvido dessa pessoa até ela sair daqui alegre e feliz: vai comer a tua porção, vai comer a tua porção. Para de ficar chorando a humilhação e vai comer a tua porção. Para de ficar chorando que estão falando de você, vai comer a tua porção. Olha para a tua casa, olha para a tua família, olha para o teu chamado, olha para a igreja onde Deus te colocou, olha para as pessoas que estão do teu lado e olha e veja que Deus já havia te abençoado antes que o inimigo tentasse te humilhar, antes que ele caluniasse contra você. Deus já tinha te abençoado antes que ele mentisse sobre você. Deus já tinha te abençoado antes que ele criasse histórias sobre você. Deus já tinha te abençoado. A bênção já tinha vindo primeiro. A bênção veio para me proteger primeiro. A bênção havia pulado na frente primeiro. Para que eu vou sentir as pedras se a bênção parou na frente primeiro? Deixa cair. E se você descobrir um crente que está falando, não tem nada de bom na vida, sai de perto. Sai de perto. Quem decidiu viver infeliz, vai para outro lugar, miserável. Aqui não. Aqui tu entra infeliz, mas eu quero te obrigar a sair melhor. Por quê? Porque não é possível que Deus fez tanta coisa a teu favor e você vai continuar se depreciando, quando tudo que você deveria estar fazendo agora era desfrutando da tua porção. Então Deus, eu estou chegando no fim. Então Deus, Ele faz as seguintes coisas. Ele, quando quer revelar para você o que Ele tem, primeiro Ele te dá um sinal, Ele abençoa o pouco. Depois Ele te quebra, mas antes Ele te abençoa, só para você entender, você vai suportar a quebra. Ele partiu o pão. Ele partiu, Ele deixou as suas emoções ficarem à flor da pele. Mas entre uma terceira fase, que é quando Deus te envia. Porque a gente espera que Deus nos use no melhor momento, e Deus de fato te usará no melhor momento. Mas se você quiser ver Deus te usando para encher multidões, se você quiser vendo a sua vida ter valor, tenha certeza que você vai ver Deus te enviando quando você estiver quebrado. No teu pior dia, Deus vai te chamar para servir. No teu pior dia, o general vai te convocar para o fronte da batalha e vai falar: vai. Por quê? Porque eu vou te mostrar que a única coisa que pode fazer você se recuperar é ao mesmo tempo em que você descansa, você produz. Você já parou para pensar que Elias estava se restaurando do trauma de Jezabel? Ele ainda não estava 100% bom. Ele pediu para Deus a morte lá no Querite. Aí Deus veio, deu para ele comida para ele andar 40 dias. Ele andou, entrou numa caverna,
Deus arrancou ele, e ele ainda está se recuperando. Se não tivesse se recuperando, ele não tinha entrado na caverna. Só que ele já descansou. Eu não vim semana passada, eu descansei. E a pior coisa que a gente faz na dor é pensar, eu preciso descansar. Descanse, mas não por muito tempo, porque se você ficar muito tempo parado, o que você está tentando se livrar vai voltar. Mente parada, oficina de Satanás. Então Deus fala, Elias, já descansou o suficiente, agora vai e unja Eliseu. Acha uma visão maior, acha algo novo para começar na tua vida, acha algo novo para se dedicar. Vai começar um curso novo, vai começar uma faculdade nova, acha alguma coisa no qual você vai ter que se dar, porque eu te garanto, eu te ensino nisso, tudo que tem vida é aquilo que mantém a constância entre receber e dar. É o exemplo do Mar Morto que eu sempre te dou. O Mar Morto é o lugar mais morto da terra, por quê? Porque toda água que recebe, ele não dá, ele não envia. Então, toda vez que você só descansa, pode ver, meu irmão, que o preguiçoso é a pessoa mais morta. Por quê? Porque quanto mais parado você fica, pior você fica. Então, Deus, ele fala, eu vou te restaurar, mas agora o processo final é o seguinte, eu vou te ensinar a ir. Aí alguém vai falar, mas isso me estressa. Eu não vou entrar nisso porque isso é pano para manga, é outra mensagem. Mas se o que você está fazendo está te doendo, não é te gastando. Paulo disse, eu me gastarei e me deixarei gastar por amor de vós. Se o que você está fazendo está te gastando tanto a ponto que está doendo, então o que você está fazendo é o que você não foi chamado para fazer. Jesus disse, meu jugo é leve. Significa que o que eu te chamei para fazer na vida pode até causar dores e desconfortos, mas se você vive uma vida de sofrimento fazendo isso, quer dizer que você está fazendo uma coisa que não foi chamada para fazer, porque aquilo que eu te chamei para fazer te traz prazer. Você pode estar sofrendo no teu emprego. Se você sofre no teu emprego, quer dizer que o teu emprego não é o teu trabalho, porque o teu emprego é o que pagam você para fazer, o teu trabalho é o que Deus te deu vida para ser. O teu trabalho te mantém ativo, o teu trabalho te mantém inspirado, o teu trabalho te mantém alegre, o teu trabalho te mantém animado, ainda que às vezes o teu corpo sofra. O teu trabalho é uma coisa tão boa que você sabe o que é isso. O teu corpo, o teu espírito quer ir, mas o teu corpo não dá conta. Aí você tem que dormir e descansar. Você queria ir fazer, mas por quê? Porque é uma guerra. Então Deus quer que você entenda. Toda vez que eu permitir que algo te quebre, é porque quando eu te quebro, eu te uso muito mais para encher pessoas. Eu te deixo mais dependente de mim. Eu te deixo melhor. Por isso que eu não evitei a crise. Por isso que eu deixei a crise. Por isso que eu deixei pessoas te traírem, te decepcionarem, te roubarem. Porque eu sabia que você ia ficar do jeitinho que eu quero para poder te usar, para encher. Então Deus, ele envia. Deus, ele envia. E quando Deus envia, você vai vendo que você vai enchendo. E eu já cheguei no fim da minha palavra. Mas o mais belo de tudo, não é você ver que Deus te enviou para ser uma bênção. Todo mundo gosta de saber que a sua vida está sendo útil. Só que a gente sabe que quanto mais você é usado, mais você se desgasta. É natural, quanto mais pessoas você ajuda, mais cansado você fica. Quanto mais pessoas você aconselha, mais desgastado você se sente. Mas Jesus fez algo nas duas multiplicações que é maravilhoso. O que ele abençoou, quebrou e enviou para ser uma bênção, depois que foi usado, ainda sobrou 12 cestos cheios na primeira e na outra 7 cestos cheios. E eu vou lhe dizer o que Deus mandou eu dizer. Deus mandou eu dizer que você não pode achar que a tua vida vai terminar no simples ponto do ser usado. Porque se Deus apenas deixar você ser usado, Ele é injusto. Ele garantiu para você que qualquer coisa que você abrir mão, tudo que você abrir mão por conta dele, do reino, Ele vai garantir que mesmo com perseguições, mesmo com desgaste, no final das contas você vai ter 100 vezes mais. 100 vezes mais simplesmente significa muito mais do que o que você pede, muito mais do que você espera. Eu não acredito que é 100 vezes mais literais, porque eu já vi Deus dar para mim 1000 vezes mais.
Eu já vi Deus dar para mim 10 vezes mais, só que era muito mais do que o que eu esperava. O que eu esperava? Eu esperava que Deus me usaria e depois eu ficaria bem. Mas eu comecei a parar para olhar que toda vez que eu passo por um processo onde Deus exigiu que eu servisse mesmo cansado, no final das contas eu termino com 12 cestos cheios, eu termino sobrando, eu termino com muito mais do que eu esperava. Eu não sei para quem eu estou falando, mas isso é uma palavra profética. Deus está para fazer uma mudança de paradigmas. Deus está para mudar tudo que você já conheceu, já experimentou até hoje. Você está acostumado a ser usado e aí ficar depois se virando para se manter com o que tem, mas Deus vai te levar a uma nova fase, onde depois de se desgastar, onde depois de você se esforçar, Ele vai te renovar de tal forma que você vai se ver cheio novamente. Em outras palavras, é uma fase onde você vai poder aproveitar o que Deus te deu para você mesmo. Antes, o que Deus havia te dado, você havia compartilhado, mas Deus está no intuito de fazer você desfrutar do que Deus vai te dar, porque é injusto eu te dar bênçãos para você passar para frente e não desfrutar nem um pouquinho delas. Eu vou fazer você desfrutar delas, eu vou fazer você ficar como 12 cestos cheios, vai poder usar para o que quiser, vai poder servir para o que quiser. Irmão, isso aqui era a razão para alguém ter pulado e para alguém ter gritado, porque alguém está achando que Deus é um Deus que vai te usar e depois vai te descartar. Não, existem dias felizes que Ele vai te dar só para te ver feliz mesmo. Ele é um Pai bom, Ele não é só um Deus maravilhoso, Ele é um Pai bom. Se Ele é um Pai bom, Ele está preocupado com a sua alegria, Ele está preocupado com o teu conforto. Para quem é essa palavra eu não sei. Em nome de Jesus, daqui até 4 meses, receba descanso de Deus, receba renovo de Deus, receba dias de alegria. Você vai criar memórias, você vai ter bênçãos para desfrutar, você vai desfrutar do que Deus te deu, e você verá que fiel é essa palavra. Se Ele te usou quebrado, Ele vai te deixar cheio, Ele vai te deixar abundante, Ele vai te deixar próspero. Você não vai terminar a vida infeliz dizendo eu vivi para os outros. Você vai viver a tua vida vendo que ao mesmo tempo que você cuidou do que era de Deus, Deus cuidou daquilo que era seu. Deus vai cuidar dos teus filhos, Deus vai cuidar da tua casa. Vai em paz, Deus está cuidando do teu trabalho, Deus está cuidando daquele sonho, Deus está cuidando daquele projeto, Deus está cuidando da tua saúde. Apenas fique firme, porque você vai conhecer um Deus que você jamais pensou conhecer. Fique em pé. Se Deus falou com você, a melhor coisa que você faz é dar glória. Quando a adoração sobe, bênçãos descem. Quando a adoração sobe, bênçãos descem. A melhor coisa que você faz é levantar a tua mão e agradecer a Deus. Deus está te dizendo, eu não vou te deixar na mão. Quem esteve na minha mão, eu não deixo na mão. Quem eu pude usar com a minha mão, eu não deixo na mão. Põe a mão no teu coração, põe a mão na tua cabeça. Eu quero que você repreenda da tua vida em nome de Jesus esse espírito de infelicidade, esse espírito de miséria, de pensamento negativo, de achar que as coisas vão continuar desse jeito. Você pode ter passado por um tempo de ingratidão, mas Deus vai levantar alguém para ser justo com você. Tem alguém que vai vir na tua vida para ser uma colheita na tua vida, para ser uma abundância na tua vida. Tem alguém vindo aí na tua vida apenas para entregar para você. Você já entregou para muita gente virou as costas. Deus está fazendo você entrar numa fase onde pessoas virão, e elas virão para te entregar. Você tem que estar aberto para receber. Você tem vivido um modo onde você apenas entrega, você não consegue receber a ajuda de ninguém. Deus está enviando alguém para te ajudar, Deus está enviando alguém para te abençoar, Deus está enviando alguém para poder entregar para você e falar, agora descansa, agora aproveita, agora faça o que você quiser com isso. De olhos fechados, deixa eu terminar. A palavra de Deus para você hoje é esta. Deus está aqui hoje, hein, irmão. Feche os olhos, estenda as suas mãos. Essa é a palavra de Deus. Eu estou mudando tudo que você sabe sobre mim.
Eu estou mudando o teu conceito sobre mim esse ano. Ei, achai. Eu estou fazendo uma mudança de paradigma. O que você pensava que sabia de mim, eu vou te mostrar que você não sabia metade. Eu vou te mostrar que eu consigo te usar no teu pior momento. Eu vou te mostrar que eu consigo ser fiel, e mesmo depois de cansado e desgastado, eu consigo te deixar cheio. Eu vou te mostrar como que eu sou fiel, para pegar todos os anos que você se dedicou a alguém, a abençoar alguém, e eu consegui fazer tudo isso vir rápido, em uma colheita grande sobre a tua vida, em questão de semanas e dias. Eu sou poderoso para fazer com que 10, 15 anos de dedicação e de ingratidão venham em 10, 15 semanas, 10, 15 dias, eu vou profetizar 10, 15 horas, numa colheita rápida, abundante, farta. Você só precisa ficar firme, porque eu estou te mostrando que você tem muito mais a fazer do que eu já te chamei. Firme para você entender que há um obreiro dentro desse empresário, há um obreiro, há uma obreira dentro dessa mulher. Eu te chamei para fazer coisas que você nunca imaginou que eu faria, e o que eu vou fazer é uma coisa que eu nunca falei lá atrás que eu faria. Eu estou deixando o melhor para o final. Eu estou deixando o melhor para o final. Mãos estendidas, eu quero que você receba essa palavra. Deus só espera que você decida manter os olhos abertos. Paulo disse: eu oro para que vocês tenham os olhos iluminados. Eu não posso te ajudar a acreditar no melhor, o tanto que você precisa. Somente você consegue se ajudar o tanto que você precisa. Você não pode se entregar para o luto, para a dor. Eu sei que algo morreu na tua vida, a esperança de um tempo novo. Talvez você viu sonhos morrerem, desejos irem embora, coisas que você sonhou por muito tempo e construiu. Mas Deus quer que você entenda: se você se entregar a isso, não adianta. Como que você vai me adorar e dizer que eu sou o Deus de promessas, que eu sou o Deus de novidade, se você se entregou e decidiu acreditar? Não tem mais nada que Deus possa fazer. Eu quero que você se agarre a essa palavra. Eu quero que você abrace essa palavra. Eu quero que você venha digerir essa palavra o ano inteiro. É a primeira palavra que eu, seu pastor, anjo de Deus na sua vida, vim trazer para você esse ano. Orou, achai. Deus está dizendo: existe um pato nesse coelho, e há um coelho nesse pato. Decandai, achai. Você ainda não viu o que eu posso fazer com o que você está olhando. Daí achai. Você não imagina o que eu posso fazer com a tua família ainda. Você não consegue vislumbrar o que eu vou fazer com o teu casamento ainda, com a tua carreira ainda. Eu sei que o tempo já se passou, eu sei que você está escasso, vazio, mas eu só quero que você acredite em mim. Sem fé é impossível me agradar. Eu quero que você saia daqui andando. Eu quero que você saia daqui com a cabeça erguida, dizendo que verdadeiramente toda palavra que eu te disse se cumprirá, e você viverá o meu melhor. Você viverá tudo aquilo que eu te disse e muito mais. Não sei para quem é isso, mas se prepare para começar a ouvir Deus te falando coisas novas. Guarda essa palavra para alguém que está aí nas últimas fileiras e na galeria. Tem projeto novo vindo de Deus, e esse projeto novo é o que vai dar certo. Teve coisas novas que viram no passado que não deram certo porque não era da vontade de Deus. Teve projetos, alianças que você pensou que faria e não se estabeleceram porque não eram de Deus. Mas Deus está te dizendo: eu vou te revelar coisas novas. Eu vou mostrar que você foi chamado para fazer coisas, entrar em áreas, lidar com coisas que vão além da sua imaginação. Você vai se surpreender com você mesmo. Eu sei muito mais sobre a tua vida do que você mesmo sabe. Eu te vi ainda informe. Antes que você nascesse, eu havia te separado, te ungido para ser profeta sobre as nações. Eu estou para te colocar numa fase onde você vai viver tudo que eu sonhei para a tua vida. Mas o que eu sonhei para a tua vida eram coisas que eu jamais havia dado um comercial para você que eu faria. Te prepara para se surpreender. Te prepara para ser o cara da Yashaya. Se prepare para você ser o seu próprio fã de carteirinha, porque você vai admirar o que Deus vai fazer na tua vida. Você vai admirar o que Deus vai fazer através de você.
Para quem essa palavra receba e tome posse dela. Esse ano não é o ano de miséria, esse ano é ano de abundância. Esse ano é ano de coisas maiores.